Boa tarde, quarto ano, tudo bem? Como a Pro acabou de falar na aula de vocês, o que nós vamos fazer? Nós temos que entregar alguns trabalhos, tá bom? Nesse bimestre. Então, o trabalho de ciências, vocês já fizeram na sexta-feira, né? Começamos na sexta-feira fazer sobre aquelas experiências, correto? Sobre a água. Lembra que a gente ia colocar a água no potinho com sal, deixar no sol para ver a evaporação, o processo de evaporação. Depois vocês iam colocar a água na geladeira, numa temperatura mais fria, para ver aquelas gotículas de água que forma fora da garrafa. Depois vocês iam ter o outro processo, que é a experiência 3, sobre colocar a água no cubinhos, né, naquela forminha de gelo, para ela se transformar em gelos. E a última seria os cubinhos de gelo dentro de uma bacia, e ali eles se tornariam líquido novamente. Então, o que vocês vão fazer? Numa folha, vocês vão fazer todo o processo. Aí, numa folha, vocês vão fazer o quê? Escrever, experiência 1. Coloquei a tampinha no sol com água e sal e fui percebendo isso. 2, né? Coloquei a água na garrafa, coloquei na geladeira, não no freezer, na geladeira, e vi que ela ficou, né, numa temperatura mais baixa, com algumas gotinhas de água por fora. Na 3, transformou de líquido para sólido, coloquei no freezer. A 4, transformou de sólido para líquido, porque eu deixei ela fora da geladeira e ela derreteu. Certo? Certo. Esse é o trabalho de ciências. Quando que vocês vão me entregar o trabalho de ciências? Dia 9 de junho. Então, quando for na semana do dia 9, a Pro vai colocar lá na plataforma um espacinho. Deixa o trabalho de ciências aqui. Vocês vão colocar a foto das anotações do trabalho de ciências, da experiência, mas só no dia 9. Geografia. O que eu quero de geografia? Vocês vão fazer uma pesquisa sobre... Cadê? Vocês vão fazer uma pesquisa sobre o quê? Qual a transformação das fazendas de café de antigamente para os dias de hoje? Ou seja, o tema é o que influenciou as plantações de café antigamente até os dias de hoje? O que foi feito? A plantação de café antigamente era muito rica na nossa região, no nosso país, e ela ajudou com que a riqueza do Brasil fosse aumentando, mas depois aconteceu que os plantadores, os fazendeiros de café foram perdendo as coisas. Qual a importância do café na nossa história? Qual a importância do café na nossa história? Certo? Esse também é para o dia 18 de junho. Tá bom? Então, quando for na semana do dia 18 de junho, a Pro vai colocar lá também um espacinho. Deixa a pesquisa de geografia aqui. O de matemática, nós já começamos em sala, que é o jogo A Trilha do Resto. O que é o jogo da Trilha do Resto, que a Pro falou em aula? É uma divisão, né? São contas de divisão e multiplicação que sobrem em resto. De divisão, melhor, né? Que sobrem em resto. Então, o que a gente tem aí? Vocês têm o tabuleiro, vocês têm o dado e vocês têm marcadores. Ah, Pro, mas a gente vai fazer sozinho. Tudo bem. Então, nós já fizemos em sala a situação problema A e a B, que estão lá na página 104. Então, a A e a B da página 104, nós já fizemos, certo? Fizemos juntos. O que vocês vão fazer agora? A C tem aí, um jogador na casa 53 tira 6 no dado. Quantas casas ele deve andar? O que você vai fazer? Você vai pegar, olha lá como a gente lembra que tem que ler a situação problema. Eu vou dividir 53 por 6. E aí vai me dar o restante de casas que vai me sobrar. Então, eu vou andar quantas casas? Que é o que me sobra, é o resto. Um jogador está na casa 60. O que você pode dizer sobre essa situação? Ele está na casa 60. Como 60 é múltiplo de todos os números do dado, o resto sempre será 0. E o jogador não sairá mais do lugar. certo? Então aqui, ó,
na página 105, na segunda bolinha aqui, um jogador está na casa 60. O que você pode dizer sobre essa situação? A Pro falou. Qual é? Como 60 é múltiplo de todos os números, sempre o resultado, resto vai ser 0. Então, o jogador não vai mais sair do lugar. Terceira item aí. No contexto do jogo, explique por que o jogo que está na casa 0, o jogador que está na casa 0 é eliminado. Por que quem está na casa 0 é eliminado? Porque 0 dividido por qualquer número, o resto é 0. Então, ele também não vai jogar mais, tá bom? A D, faça uma tabela com 5 colunas e linhas. Identifique as colunas com os termos dividendo, divisor, quociente, resto e escrita matemática. Utilize para registrar suas jogadas. Olha aqui, galera, o que vocês irão fazer? Estão vendo? Então, eu vou pôr dividendo, divisor, quociente, resto e uma escrita matemática. Posso fazer igual da Pro? 66 dividido por 5, quociente 12, resto 1. Ou eu posso fazer qualquer outro número, ok? Só para vocês verem um exemplo. Lá na página 106, questão E. Qual é o conteúdo da área de matemática que está implícito nesse jogo? A gente falou sobre qual operação matemática? Adição, subtração, multiplicação ou divisão? F. Relacione esse jogo a uma lei fundamental da área em questão. Ou seja, relacione esse jogo a uma lei fundamental. Qual é a lei? O dividendo é igual ao divisor multiplicado, certo? Mas aí o que é isso, Pro? O que a gente pode fazer? Relacione esse jogo a uma lei fundamental da área em questão. O que a gente usou? Nós usamos sempre o resto. Essas contas sempre teriam que ter resto, não sendo uma operação exata, certo? G. Problematize, ou seja, relate, conte, mostre uma situação do jogo. O que vocês vão ter que fazer? Aproveita dar uma dica. O que vocês podem registrar? Registrar uma situação vivida por ele, criada ou uma da sua imaginação. O que vocês podem relatar desse jogo? Sobre uma divisão. Vocês podem fazer uma divisão, vocês podem escrever, divisão é isso, divisão é aquilo. O quê? O que vocês podem escrever sobre o que vocês aprenderam nesse jogo? Que o resto é importante? O resto não é importante? Então, vocês vão escrever com as palavras de vocês, tá bom? Então, é isso. Os trabalhos têm datas a serem entregues e a Pro vai disponibilizando lá no Moodle os dias que é para ser entregue. Esse de matemática é para até sexta-feira. A Pro vai colocar lá daqui a pouquinho para vocês, tá bom? Bom trabalho, boas pesquisas e qualquer coisa é só chamar, tá? Até mais!